noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 6 de abril. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês. Agradecendo essa generosa audiência, esse carinho que todos vocês têm conosco. Claro, sempre procurando trazer assuntos que entendo seja do nosso interesse. Eu canso de falar para vocês que numa cidade como a nossa, né, que tem tanta coisa que a gente sabe que não vem dando certo, nós temos aquela outra Nova Friburgo que vem dando certo. E eu gosto muito de falar dessa Nova Friburgo que vem dando certo. Para quê? É uma forma que a gente tem, ao mesmo tempo de homenageá-las, né, e também estimular para que outros também continuem dando certo. E hoje nós vamos falar de um claro exemplo dessa Nova Friburgo que vem dando certo, e há muitos anos, em verdade, são 73 anos caminhando com a nossa região, são 73 anos relatando o que acontece na nossa região, são 73 anos também cobrando as mazelas da mesma forma que eu cobro aqui. Essa entidade vem cobrando, mostrando o que tem de ruim, mas também mostrando o que tem de bom na nossa região. Enfim, são 73 anos fazendo a diferença em favor da nossa população, claro, com isso angariando admiração e respeito, fruto da credibilidade que tem. Só por isso que a gente só consegue ser respeitado e admirado quando a gente passa a credibilidade, não é? É assim que a coisa funciona. Enfim, é sobre esse mais exemplo que da Nova Friburgo que dá certo, conversaremos com vocês esta noite. Essa verdadeira instituição que eu tenho muito respeito, eu tenho certeza que vocês também têm. E já já vocês saberão que entidade é esta. Enfim, o Pensando tira o chapéu para este bom exemplo, e que exemplo, da Nova Friburgo que vem dando certo. Mas antes, aqueles meus recados iniciais, começo falando dos aniversariantes. E a primeira aniversariante na família do Modesto é a minha querida sobrinha e amada sobrinha, Patrícia Aroca. A Patrícia faz aniversário no próximo dia 10. Um abração para a Patrícia, toda a sua família. Tudo de bom para você, tá, minha linda. Que Deus ilumine seus caminhos, como vem iluminando até hoje. Vamos agora falar de friburguenses ilustres que fazem aniversário por esses dias. Hoje é data festiva para o nosso secretário municipal de Defesa Civil, o João Paulo Mori. Um abração para o Mori pelo aniversário. Também quem comemora aniversário hoje é o vereador Jânio Carvalho. Parabéns ao vereador pelo aniversário. E na segunda, dia 9, será a vez da ex-secretária municipal, Maria José Vieira, comemorar aniversário. Também um abração para a Maria José. E amanhã tem um aniversariante ilustre, muito especial. 7 de abril de 1945, nascia um dos maiores símbolos da nossa cidade. Um bom exemplo dessa Nova Friburgo, que vem dando certo. Nascia o A Voz da Serra. Então, a toda a família A Voz da Serra, meus cumprimentos, meu carinho, que a gente possa continuar tendo esse jornal todos os dias na nossa casa. Ele faz a diferença em Nova Friburgo, fez no passado e continua fazendo hoje. Auguramos que continue no futuro. Vamos agora falar de eventos. Ainda dá tempo. Até o domingo começou agora na quarta-feira, mais uma FEPRO. Então até domingo ainda dá tempo de ir na FEPRO, das 13 às 22 horas no Nova Friburgo Country Club. Além de muitos produtos mais baratos, tem praça de alimentação, eventos. Se fala muito, quem foi, eu não fui ainda não, quero ver se eu vou lá amanhã, mas quem já foi elogia bastante a FEPRO. Então o pessoal tem aí até o dia 8 no Nova Friburgo Country Club, domingo, para aproveitar a FEPRO. Esse outro evento aqui também esse é amanhã. Peço aqui o flamenguista cansado, está comigo aqui, o Duva. Ele está de férias, o time dele está assistindo, eles estão assistindo as decisões estaduais pelo Sufá. É um bom lugar para assistir, é mais barato, não dá confusão, não é? E é o Festival do Pastel. Esse é para ajudar, são os amigos que querem ajudar o Gil ali daquela casa de baterias que pegou fogo ali na Roberto Silveira, a Farsan Baterias, e o pessoal vai fazer amanhã, lá na estação, no Colégio de Estação Rio Grande, das 7 às 21 horas, um festival de pastel. E tem lá um bingo, o preço camarada são R$10, além de bingo tem também shows lá. Então amanhã é dia de ajudar o Gil lá da Farsan Baterias, para ele se recuperar, ele não é fácil, teve um prejuízo muito grande. Então ainda dá tempo ainda de quem está assistindo ir até amanhã, no Colégio de Estação do Rio Grande, participar do Festival do Pastel, das 17 às 21 horas. Vamos agora falar de utilidade pública, está na telinha aí, se não está, vai chegar, os dados da APAE. Eu falo sempre da importância em ajudarmos a APAE.
A PAI faz relevante serviço. Eu tenho o privilégio de conhecer de perto a PAI, sei do trabalho que eles fazem lá. E, claro, como qualquer entidade, tem sempre dificuldade. Então é importante ajudarmos a PAI. Vamos agora para o Disque Denúncia da Polícia Militar, que está aí na telinha, o número 2523-4590. Muita gente, às vezes, não... mas ligar para a polícia vale a pena sim. É uma forma, muitos dos crimes que são cometidos, ou até evitados, é em função do Disque Denúncia, o 2523-4590 aqui na nossa cidade. E também tem o auxílio do WhatsApp, do 11º BPM, que é o 981 325273. O outro telefone que eu já venho falando que eu deixei de dar, por muito tempo eu informei a vocês, que era o Disque Iluminação Pública. Parei de dar esse número, porque o que eu considero uma vergonha, e isso para mim já virou vergonha, há cerca de 8 meses nós não temos iluminação pública na cidade de manutenção. É inaceitável as desculpas da prefeitura, esse negócio de licitação para cá, TCU para lá, TCE para lá, isso não funciona. Por uma razão simples. Se o prefeito Renato Bravo tivesse mandado parar o recebimento da contribuição de iluminação pública, eu até aceitaria as dificuldades, mas continua recebendo. E por sinal, uma das coisas que me incomoda muito, porque eu vejo muito pouca gente olhando sobre esse lado. É muito comum ver cobrando que o serviço não é executado. Mas não falam, de um modo geral, a gente vê pouco se falando, a própria Câmara Municipal a gente não ouve os vereadores falando muito sobre isso. Essa cobrança que eu considero absurda. Como é que nós contribuímos? Eu pago, vocês pagam todo mês uma contribuição de iluminação pública, e 8 meses não tem esse serviço. Eu não sei. Eu fico me perguntando se aqueles responsáveis da prefeitura, na hora que esse dinheiro bate na conta, e eles não prestam serviço, como é que eles devem se sentir? Eu me sentiria envergonhado, não sei, né? Cada um sente aquilo que acha conveniente, né? Mas eu vou continuar aqui não dando o número. E outro número também que eu parei de dar é um telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que eu chamava aqui de Disque Falta de Educação, que era para ligar para quando aquele mal educado parasse na sua vaga, se ligar para lá. Mas eu também parei porque, infelizmente, ordem não tem nas nossas ruas e calçadas aí. Não tem. Essa semana ainda saiu publicado aí um decreto municipal que a Guarda Municipal ia fazer acontecer. Tomara que seja a realidade, que pelo menos ontem e hoje eu trabalho ali na praça, e pelo menos 4 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço, 2 vezes e à tardinha, eu não vejo ninguém da Guarda Municipal atuando lá não. Então tomara que não seja mais um decreto faz de contas, que as nossas calçadas estão uma bagunça. Quando eu falo bagunça, não é só camelô não, é tudo quanto é tipo de problema. É maus comerciantes invadindo a calçada, são maus comerciantes fazendo uma barulheira no ouvido da gente. Eu não entro nesse tipo de loja. Eu não entro, mas tem gente que não liga. E outras de mazelas, né? Infelizmente, a postura em Friburgo, primeiro que o nosso código de postura é ultrapassadíssimo, é lá dos anos 60. O ex-secretário municipal de Meio Ambiente, Roberto Viana, ainda fez um bom projeto lá quando ele foi secretário, na época da doutora Saudade. Esse projeto está dentro da gaveta até hoje, não sai da prefeitura e nem os vereadores se interessam por ele. Então, não dá para chamar de ordem. E mobilidade urbana também não dá, né? A única coisa que nós não temos aqui na cidade é mobilidade urbana. Aí fica, por causa dessa bagunça, o nosso trânsito caótico, que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana não cuida, né? Não tem estrutura, é verdade que não tem estrutura. São pouquíssimos agentes, não tem estrutura de planejamento, não tem, enfim. Aí fica essa bagunça. Aí, na hora que se faz uma audiência pública com a empresa de transporte, lá ela usa esse argumento, que os ônibus atrasam porque o trânsito é caótico e não se cuida. É isso que a gente tem que ouvir. Bem, vamos lá para aqueles meus registros. Não posso esquecer da creche berçário de São José, não posso não, está aí. Está na telinha os dados da creche berçário de São José, para quem quiser ajudar. Inclusive, eles estiveram aqui comigo semana passada. Preciso de muita ajuda, até porque a prefeitura está pisando na bola. Já nós temos em meados de abril até hoje a subvenção que deveria se começar a pagar em janeiro, não pagou até hoje, então eles precisam de ajuda. E lá se pode doar ainda também produtos de limpeza, né? Se não quiser, não puder depositar, serão bem-vindos produtos de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão. O endereço para entrega é na rua José Ernesto Quinucci, número 53, lá pertinho do Big Bru. Vamos agora para aquela minha ladainha do bueiro. Tá por aí? Isso. Esse bueiro o mato já cresceu bem mais. Eu tenho que ir lá, que eu tenho que fazer, comemorar o aniversário desse bueiro lá. Esse bueiro fica lá na rua Prefeito Cesar Guine,
em frente ao número 177, esquina com o nome Moreira de Apoio da Saudade. Isso já vem passando governos e governos não se resolve. Eu vou continuar enchendo a paciência aqui, quem sabe se uma hora a prefeitura não bota a mão na cabeça, principalmente a administração de lá, e resolve cumprir uma coisa tão simples que é consertar o bueiro numa pequena galeria. Enquanto não fizer, vamos continuar falando. Quem sabe uma hora de tomar um jeito. E o último registro é uma inquietação que me passa, não é? Eu sei que não é só minha, não. Eu fico muito inquieto pela forma como o prefeito Renato Bravo vem tocando seu mandato no tocante à informação. Informação principalmente vinda dele, não é? A gente quase não vê o prefeito. A gente vê o prefeito uma outra vez aí na solenidade, foto de gabinete, agora nos meios de comunicação. Eu não vejo. Eu não estou falando que tem que ser no Pensando, em qualquer outro. Friburgo tem várias televisões, várias emissoras. Ele apareceu em 5 minutos na InterTV, que não deu para nada. É no próprio jornal que nós temos na cidade da Voz da Serra, entrevistas com ele, nas rádios nossas. Eu não consigo compreender por que o prefeito Renato Bravo resolveu conduzir o mandato dele assim. Parece que num distanciamento dos meios de comunicação e, de certa forma, da cidade, que tem da eventos. Agora mesmo teve na abertura da FEP. Mas eu estou falando de andar, estar no meio da rua, estar com as pessoas, nos eventos populares. Eu não vejo isso, eu não entendo esse silêncio. Eu conheço o Renato Bravo desde os anos 80. O Renato Bravo teve cerca de 10 anos aqui na gerência do SESC. E nós conversamos muito com ele quando ele esteve na gerência do SESC. Ele sempre solícito. Quantas matérias a TVzão fez com ele nesse período? O Renato Bravo é uma pessoa bem articulada, tem uma boa oratória, é uma pessoa assim afável. Eu não consigo compreender por que essa dificuldade com os microfones e as telinhas friburguenses. Qual é a razão? Por que negar informação? Ah, mas aí eu tenho lá uma Secretaria de Comunicação. Não é a mesma coisa. As pessoas querem ouvir do prefeito, as pessoas querem ouvir do governador, as pessoas querem ouvir do presidente. Mas não é aquela coisa hermética, como ele começou nas redes sociais, falando o que ele quer, e não está permitindo que as pessoas questionem o que está acontecendo, o que não está acontecendo no governo dele. Então me inquieta muito. Eu espero que o prefeito Renato Bravo reveja esse conceito. Não acredito que isso seja coisa dele, está seguindo um conselho, no mínimo, furado, mas me inquieta bastante essa dissintonia dele com os meios de comunicação da cidade e com os eventos populares, né? E na FEPA é muito bom, tirou foto lá, legal, mas não é isso não, eu estou falando de interação mesmo. Isso eu não estou entendendo, não. Bem, vamos a esse exemplo que eu disse, que o Pensando tira o chapéu, parece bom exemplo, e que exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo. Claro que quem prestou atenção no programa sabe que eu estou falando do jornal A Voz da Serra, porque eu falei tanto de 73 anos, depois disso que a Voz da Serra iria fazer 73 anos. É sobre a Voz da Serra que eu estou falando. Esse grande ícone da nossa comunicação, certamente hoje, junto com a Rádio Nova Friburgo, é um dos mais antigos digamos, em durabilidade, em continuidade na nossa cidade, né? Quem gosta de informação sabe que tem que estar sempre antenado na Voz da Serra. Então eu tiro o chapéu com o maior respeito à Voz da Serra por tudo que ele fez e vem fazendo por Nova Friburgo. E ele está representado aqui por um jornalista também, que eu tenho o maior respeito pelo trabalho dele. Também eu estou sempre antenado no que ele faz. Ele tem uma coisa que eu gosto muito, ele transparece a nós credibilidade pelo que ele faz. Tá? Eu não vi até hoje uma matéria dele. Ele tem uma coisa que eu gosto muito. O jornalista tem que se indignar com certas situações. Ele se indigna com as situações. Então eu tiro o chapéu para a Voz da Serra e também tiro o chapéu para o seu representante, que vai me permitir fazer uma homenagem aos dois, ao jornal e ao jornalista Márcio Madeira. Obrigado, Márcio, por ter vindo. Boa noite. Obrigado, Modesto. É uma satisfação grande estar aqui no seu programa. Poder falar de novo com o pessoal da TV Zoom. Eu estou afastado da casa aqui por alguns meses, uma incompatibilidade de horários, não estou conseguindo gravar o Direto ao Ponto, então é bom até dar uma satisfação ao pessoal de casa que o projeto não foi abandonado, é só mesmo uma questão de excesso de trabalho momentâneo que vai passar. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no teu programa, que já acompanha há bastante tempo, mas não tinha ainda... Já participamos de programas juntos, mas não aqui no teu programa. E ainda mais para poder falar do Jornal Voz da Serra, poder falar do local que me realizou como jornalista aqui em Nova Friburgo. Tenho muita gratidão
por trabalhar lá já há 5 anos. E acho muito legal essa relação de respeito, né? Eu, na verdade, vim parar aqui na TV Zoom com o programa por causa da experiência da Rede da Democracia que a gente fez em 2016, que foi muito satisfatória, trabalhar junto com a Rádio Friburgo AM, com a TV Zoom, o jornal. Fizemos uma cobertura realmente sensacional assim, daquelas eleições. E essa relação de respeito, que não temos só com a TV Zoom, é uma relação de respeito com quem é sério, com quem realmente quer o bem da cidade, né? Com quem se esforça para fazer desse lugar, quem tem amor pela cidade, que se esforça para fazer desse lugar um lugar melhor para se viver. Então é um respeito mútuo, né? Eu posso dizer em nome do jornal, do respeito que temos com a equipe da TV Zoom e de todo mundo que trabalha seriamente, porque a gente pode eventualmente discordar numa coisa ou outra, Modesto, mas eu sei da tua seriedade. Eu sei que você não leva dinheiro para dizer o que diz. Eu sei que você está comprometido com o bem da cidade. E tenho certeza que a nossa relação de confiança é recíproca. Então, no momento em que a gente está vendo o país e também a nossa cidade, pessoas que já não sabem mais discordar, às vezes com respeito, não sabem debater, pensar de forma diferente, acrescentar, está aberto a mudar de opinião, desconfiar que você pode estar errado, porque isso é salutar, né? Isso é sadio, a gente desconfiar que pode estar errado. Então, o respeito é uma coisa que eu prezo cada vez mais. E sei que tudo que você está dizendo é de coração, é legítimo, porque temos uma relação de respeito que se prova no dia a dia, não só num dia de aniversário do jornal, dia de aniversário da TV, mas no dia a dia é uma convivência de respeito. Isso, para mim, é uma coisa muito preciosa, me deixa muito feliz de estar aqui escrevendo mais um capítulo dessa história de respeito, uma história de respeito entre a gente. Palavra boa que você usou, respeito. E a gente só respeita quem se faz respeitar, né? Isso é legal. Vamos lá, nós estamos falando de um setentão, né? Setentão. Cheio de vigor, né? O que você pode falar sobre esse setentão aí, que você conhece desse nosso setentão cheio de vigor, que amanhã estará completando 73 anos, esse ancião? Pois é, Modesto, não é fácil, olha, não é fácil tocar um jornal de interior. A gente sabe que o impresso está remando contra a maré já há algum tempo, né? É uma tendência que o impresso acabe no futuro, por mais que a gente saiba o quanto faz diferença. Você vê o caso do Jornal do Brasil, por exemplo, que deixou de circular por um bom tempo, quanto o alcance dele acabou ficando restrito, e a alegria que foi voltar ao teu Jornal do Brasil, ainda que seja um Jornal do Brasil diferente, mas o Jornal do Brasil voltar a circular na forma impressa, como ainda tem peso isso, né? Você imagina, o mercado todo que a gente tem de publicidade não é tão grande assim, né? E não é fácil tocar. E escrever um jornal de 10, 12 páginas todo dia, com a maior parte de conteúdo produzido internamente, a gente dificilmente trabalha com release, quando trabalha, apura sempre alguma coisa a mais. O espaço de anúncio também não é tão grande. Então é uma produção grande, diária, todo dia. Você olhar para aquele monte de página em branco ali, é um trabalho muito grande. E é óbvio que a gente eventualmente comete erros, é óbvio que a gente não consegue agradar todo mundo. Eu recebo muita mensagem de pessoas sempre pedindo ajuda com uma coisa ou com outra, e o espaço é restrito, às vezes não dá para você publicar naquele dia, às vezes demora um pouco mais. A gente estava falando nos bastidores, a gente muitas vezes fica na dívida com as pessoas, porque as pessoas têm expectativa, né? Mas eu diria para você que são 73 anos de história e que, com todo o respeito a essa história, eu diria que o jornal vive uma de suas melhores fases. Porque, em termos gráficos, que está realmente muito bonito, a gente tem uma impressão que não deve nada aos melhores jornais do Brasil. As fotos saem bonitas ali, principalmente na nossa página cor. Então, assim, a parte gráfica dele é muito boa e a seriedade da equipe também. Temos uma equipe de jornalistas assim, muito comprometida, muito, muito sérios. Pessoas que eu tenho orgulho de trabalhar, outros que passaram por lá, que já não trabalham mais, mas que eu tive a chance de aprender. Tenho muita saudade de trabalhar com Eloy Perdigão, com Dalvinha, Dalva Ventura, né? Tem pessoas que passaram por lá que deixaram... Eu aprendi muito. Eu tive a oportunidade de estudar na UF, em Niterói, fiz uma ótima faculdade, tive ótimos professores, mas aprendi muito aqui também na Voz da Serra. Não tive a satisfação e a alegria de trabalhar com o Laércio. Cheguei a deixar um currículo com ele em 2006, era um sonho para mim, que na verdade eu tenho uma paixão muito grande por esporte motor, automobilismo, e fiz faculdade pensando em cobrir esse tipo de coisa. E tive que escolher
entre as minhas duas paixões, que eram o automobilismo e Nova Friburgo. Eu sou daqui, morei 8 anos fora, que eu fiz engenharia mecânica antes, depois jornalismo, fiz engenharia mecânica na UERJ, depois jornalismo na UF, e tive que escolher se seguia o automobilismo ou se voltava para Friburgo, onde queria voltar, queria ficar perto dos meus pais, queria criar filho aqui, e fiz essa opção, e a minha primeira opção era trabalhar no Jornal Voz da Serra, porque eu sou um jornalista de impresso, essencialmente. Não fui chamado naquela época, cheguei a conversar com o Laércio pessoalmente, mas não tinha vaga naquele momento. Só fui entrar no jornal em 2013 e estou desde então, há 5 anos, há quase 5, fazendo a coluna do Máximo diária, né? E também faço aos finais de semana coluna sobre rodas, que é ligada à direção defensiva, manutenção preventiva de carros e motos. E fiz durante muito tempo matérias também. E nesse momento eu estou numa relação com o jornal de trabalhar em casa, não estou trabalhando diariamente na redação, então eu estou com essas colunas, justamente pela incompatibilidade de horários, né? Por causa da quantidade de empregos. Bem, você falou, eu na minha infância, minha adolescência, né, eu cheguei a conhecer o Américo Ventura, né? Naquela época que você era cabeludão? Não, papai, eu só fui ser cabeludão no Rio, papai não deixava não, papai tinha que ser príncipe Danilo. eu biteomaníaco, você imagina, um biteomaníaco. Ele deixava tudo, podia usar as botinhas, Beatles, podia usar roupa, cabelo não deixava. Cabelo não podia. Mas eu conheci E o Laércio, eu convivi muito com o Laércio. Laércio era uma figura, eu tinha um respeito muito grande. Laércio era uma figura especial, com a perda sentida. E a gente se preocupava muito quando o Laércio faleceu, né? Mas aí a Adriana e o Gabriel vieram e estão tocando esse sonho. O Laércio é um vácuo difícil de preencher, né? Muito complicado, né? Eu costumo dizer o seguinte, o que a gente faz, né? Ninguém é substituível, é insubstituível. O ser humano, ele é único. Ninguém vai substituir Laércio nunca, ele era único, né? Ele é uma pessoa diferente, né? Laércio tinha um jeito que te dava uma bronca, você ficava rindo pra ele não brigava com ele, né? Eu tinha uma relação próxima com ele. E tem muito carinho pelo Gabriel, que teve ano passado aqui, homenageando o jornal. E a Adriana, que faz um belo trabalho, né? Muita gente pensou, agora fechou nada, o jornal tá bonito. Como você diz, é impressionante a qualidade de impressão do jornal Voz da Serra. A gráfica tem uma equipe que não aparece. É isso. Como o Duva, que está aqui fazendo um trabalho legal. Dei boa noite para você, não dei boa noite para o Duva, que é um amigo querido também. O jornal tem essas pessoas que trabalham que na dão gráfica, qualidade, né? Qualidade técnica. Que muitas vezes ficam até de madrugada, viu? Porque às vezes você dá algum problema na impressão, o Modesto Jornal tem que sair no dia seguinte, de um jeito ou de outro. O famoso, né? O jornalismo tem um bendito deadline, né? Tem que sair. Não tem jeito. Tem que não sair. Pode ir. Então, meu respeito aí para a turma nova aí, Adriano e o Gabriel, que estão à frente, e muita gente eu lembro. Eu lembro que o dia que o Laércio foi velado lá na Câmara Municipal, uma pessoa falou, Modesto, que pena. Laércio foi com ele, foi o jornal. E a gente ficou achando até que era verdade, né? Pois a Adriana e o Gabriel desmentiram a gente, né? Ainda bem para Friburgo, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos voltamos. Nessa homenagem que faço hoje ao jornal Voz da Serra, pelos seus 73 anos, e ao Márcio Madeira, esse jornalista que está há 5 anos aí, fazendo a diferença na nossa cidade. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Mega feirão de pisos e revestimentos no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Telha Precon por R$ 69,90. Tijolo de vidro apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Estamos retornando hoje
homenageando a Voz da Serra. Mas nesses 5 anos, você sim, o que você sabe um pouco da história da Voz da Serra? O que você pode dizer dessa história? O que você conhece? Não sei se você já teve a curiosidade de saber um pouco mais. Já passei algumas horas no arquivo ali, que não tem mais todas as edições, o Pra Memória tem, mas é um arquivo que é parte importante da nossa história, né? E acompanhei a evolução desde o momento em que não era edição diária, né? Faziam 2 edições semanais, né? Depois passou a ser diário, também a parte de policromia, quando começou a fazer edições coloridas. O início do jornal, o início ligado a partido político, né? Havia outras opções, havia outros ângulos, né? Na cidade. O jornal impresso talvez não carregasse a responsabilidade que carrega hoje de você contar a história da cidade, você abordar todos os lados, ouvir todos os ângulos. É um jornalismo diferente do jornalismo de hoje, né? São 73 anos, quer dizer, imagina 45. É um jornal que ainda pegou Getúlio Vargas, né? Foi o final do governo Vargas. Final do governo Vargas. Da ditadura Vargas, na verdade é isso. Pois é, e atravessou depois outro período de ditadura. Então, era um momento em que a responsabilidade talvez não fosse tão grande quanto é hoje, porque ele dava voz representava nichos da sociedade. Isso, né? E a própria longevidade do jornal acabou agregando responsabilidades maiores e não que seja bom, não é bom para o município, nem é interesse de ninguém que haja eventualmente um jornal grande, né, de circulação. O ideal seria que houvesse mais, mas o jornalismo, você sabe bem disso, né? Quantas pessoas estão dispostas a pagar para ler atualmente? Verdade. Não é muito pouca gente. Não é uma coisa fácil. Eu imagino que o jornalista deve ser a profissão de ensino superior que talvez tenha a média salarial mais baixa, eu imagino. Porque as pessoas não estão muito dispostas. É curioso até porque... As pessoas querem informação, não querem pagar. Sim, e é meio frustrante. Eu sou um que gosta de informação, mas na hora de pagar a gente fica, né? E é meio frustrante, Modesto, porque se você olhar... Aqui em Friburgo, eu posso falar daqui de Friburgo, tem pessoas que ganham muito mais para ficar de boca calada e tem outras que ganham para mentir, que ganham para inventar, para difamar. Né? E se você parar para pensar, por exemplo, em profissionais que eventualmente são muito bons, mas marqueteiro de campanha, muitas vezes ele tem que maquiar uma realidade, né? Tem que fazer um trabalho de marketing mesmo, né? Que não é exatamente um trabalho jornalístico, né? E com certeza são muito mais bem pagos. Às vezes você, para fazer um trabalho que não é exatamente literal, você acaba ganhando muito mais, porque paga-se muito mais para isso. Paga-se muito para mentir também, não estou falando dos profissionais de marketing nesse momento, mas dos difamadores que a gente tem por aí, que é o que está debaixo do tapete da nossa democracia, as pessoas na época de fake news que a gente vive hoje em dia, que não é uma coisa só de agora, mas com rede social, com internet, está circulando com a barbaridade. Hoje se potencializou, né? Porque todo mundo hoje em dia pode participar, né? Todo mundo pode ecoar isso. A pessoa vai lá e compartilha alguma coisa sem verificar, porque de repente é uma notícia que ela gostaria que fosse verdadeira, e ela agrega a credibilidade dela própria àquela notícia. Então se você recebe de um parente uma notícia falsa, você acredita porque veio daquele parente, né? Então a gente rema contra a maré hoje em dia, de fato, rema. E chega a ser engraçado quando alguém desses difamadores insinua que estou levando dinheiro de alguém, que está sendo financiado por alguém. Imagina, tendo às vezes, muitas vezes 3 empregos para poder criar um filho, né? Enquanto tem gente que ganha muito mais para ficar de bico calado, para inventar coisas aí. Normalmente quem fala isso é quem está levando, hein? Sim. Você falou no ponto aí, eu lembro da Voz da Serra, né? Do tempo que ele tinha um viés totalmente partidário, né? Sim. Que ele veio lá de Dante Laginestra, depois seguiu caminhos aí de Amâncio Mário de Azevedo. É só olhar os 50 anos, né, que você vê isso, né? Sim. 50 anos atrás você vê a posição firme, né? Eu usava até um termo, eles pegavam pesado. Pegava muito pesado. Ah, pegavam pesado. Eu lembro que tinha um outro lado também, né? Tinha a Voz da Serra, tinha a Paz, que era o jornal ligado ao outro lado. Sim. O meu pessoal também carregava na tinta, né? Sim. Batia um no outro, né? É verdade. Ou seja, tinha um forte conteúdo político e as pessoas sabiam disso. Você queria ver o teu lado, você ia na Voz da Serra. Queria ver o outro lado, ia ver na Paz. E outros jornais de Friburgo chegou a ter vários jornais. Eu lembro aí nos anos 70 mesmo, nós tínhamos vários jornais, né? E até acho que é a pena que a gente hoje
tem um grande jornal, que hoje é um grande jornal, e tem aí, e não vejam outros, né, fazendo esse trabalho. É sempre bom você ter disseminação de jornais, Sim. que são opiniões diferentes. Mas vamos lá, como é que você falou desses difamadores, você falou dessa turma de mau caratismo que existe, mas existe também a chamada pressão. Por exemplo, o jornal, ele tem que lidar com pressões políticas, por exemplo, e a cidade tem lá os seus claro, né? O poder político, poder econômico. Nesse sentido, como é que você avalia essas dificuldades? Como é que você avalia o comportamento do jornal, que o jornal está se virando? Isso é uma coisa, para mim, muito especial, muito importante ser dito, Modesto. Você fez uma pergunta realmente que é essencial. Porque é curioso, eu fiz UF, né, como te disse, e eu comecei a trabalhar no Jornal Fluminense, em Niterói. Fluminense, que é outra grande marca do jornalismo brasileiro. Sim, né? sim. Comecei a trabalhar no Jornal Fluminense, em Niterói. E fiquei lá durante algum tempo, depois tive uma proposta de ir para o Globo. E foi um momento que eu tive que escolher, que eu falei, bom, se eu vou para lá, eu não volto para Friburgo. Então, provavelmente eu teria saído, porque enxugaram muito a redação desde então, e não me arrependo de ter vindo para Friburgo. Mas por que eu estou dizendo isso? Que eu quando eu vim para cá, eu nunca imaginei, e isso eu falo de coração, eu nunca imaginei que fosse ter a liberdade editorial que me dão. Me dão muita liberdade editorial no Jornal Voz da Serra. O jornal efetivamente me banca, para que eu possa me posicionar. É óbvio que quando eu faço matérias, eu tenho feito poucas atualmente, eu fazia muito mais, a matéria tem uma pegada de isenção total. Né? Total, que eu digo, o máximo que a pessoa consegue. Ninguém é 100% isento, isso não existe. Mas você vai buscar o máximo de isenção, se ater aos fatos, da forma mais isenta possível. A coluna tem um espaço de opinião. Eu tenho, na coluna do Máximo, eu tenho esse espaço que eu fui testando a própria reação dos leitores e tem um espaço para dar opinião, que obviamente não é a opinião do jornal, não é a opinião certa, não sou dono da verdade, mas é a opinião de uma pessoa que ama essa cidade. Eu amo de verdade a cidade. E o jornal me dá uma liberdade editorial, Modesto, que poucos jornalistas no Brasil têm. Poucos jornalistas porque o veículo precisa pagar as contas. Então o veículo ele tem que ter anunciante, o veículo é uma parte importante da receita, não quer dizer, muita gente acha que é dependente, e se acaba, destrói o jornal, a publicação de atos oficiais, que não é favor, é uma coisa que está diretamente ligada à transparência. A gente em Friburgo tem visto muita gente gravar videozinho de propaganda e chamar isso de transparência. Né? São duas coisas diferentes, propaganda nazista fazia. Né? Você gravar um vídeo dizendo Pelo que você contrário, quer... isso era um competentíssimo na propaganda dele. Sim, você dizer o que você quer, da forma que você quer, no ângulo que você quer, editando, isso não é transparência. Transparência é você aprovar requerimento de informação, responder requerimento de informação, dar acesso ao documento, e isso a gente tem visto pouco em Friburgo. Né? Então, a luta pela transparência não é uma luta fácil. Então, o jornal me dá essa liberdade editorial que eu tenho que agradecer muito a Adriana Ventura, tenho que agradecer a Gabriel, me dão uma liberdade, eventualmente eles discordam de mim, mas me bancam e me deixam falar. Claro que pode acontecer de uma nota ou outra ser cortada, e eu me submeto a eles têm esse direito, isso não afeta a relação, sempre tem a dignidade de me avisar, e isso acontece muito pouco, muito pouco. Então, muito raramente acrescento alguma coisa, mas quando acrescento é porque a redação tem essa autonomia, às vezes tem alguma informação, já na hora do fechamento eles têm essa liberdade, mas eu tenho uma autonomia de trabalho, de me posicionar, muitas vezes contra o interesse comercial do jornal. Isso tem acontecido com frequência. Obviamente, o jornal publica ato oficial e eu tenho a liberdade de criticar o governo no que eu acho que devo criticar, no que eu vejo que não está certo. Isso poucos jornais garantem a seus jornalistas. Eu trabalhei no Jornal Fluminense, com todo o prestígio que tem, eu não tive essa liberdade lá. Não tinha. Lembro que era ligado a governo estadual, por exemplo, eu tinha que ter cuidado, coisas assim. Uma orientação que eu não tenho aqui. Eu tenho que ser responsável. Eu não posso ser leviano de falar uma informação que não é verdadeira e que depois eu não vou assinar embaixo, não vou responder por ela. Mas o jornal me dá um respaldo que poucos jornais do Brasil, podem ser jornais grandes, poucos dão a seus jornalistas. E isso eu aplaudo de pé, eu agradeço, porque isso me permitiu me realizar como jornalista. Todo jornalista quer isso, né? O jornalista responsável quer ter liberdade para informar. E no seu caso, opinar, né? Que também é uma forma de informar.
A gente estava falando, você até começou a falar sobre isso, né? Nós sabemos que os meios de comunicação, né? Não só jornais, mas todos eles, televisão, rádio e outros mais, está tendo que se adaptar muito hoje às chamadas redes sociais, né? Esse jornalismo instantâneo, que muita gente que não tem nem prepara às vezes para informar, mas se acha, né, nos seus 15 minutos de fama e quer informar, não é? E tem muita coisa boa que você está sabendo hoje assim mesmo, né? A gente não pode dizer que é contra as pessoas, que tem muita coisa que hoje o jornalismo faz, é baseada em informações que vêm pelas redes sociais. Então, eu não estou aqui condenando redes sociais, não. Só gostaria de mais verdade em muitas situações. Mas, de qualquer forma, existe. Os jornais estão aí, né? Muita gente fala, você já começou a falar há pouco, sobre que os jornais impressos, né, estariam com seus dias contados, né? Outros afirmam que não, sempre haverá espaço nos jornais impressos. Dizer que ele está remando contra a maré, né? Porque o papel está caro. Enfim, se a gente olhar, o número de páginas vem diminuindo. Claro. Mas continua sendo muito importante. Isso aqui é falar para você. E vamos imaginar a Voz da Serra. Você acha que... Aí se fala muito, né, que esses meios estão tendo que se adaptar. Você tem um exemplo aí do Jornal Globo. O Jornal Globo fez uma modificação junto do Sistema Globo, né? De integração entre as suas redações, né? Sim. Que hoje você vê o Extra, o Expresso, o Globo, eles trabalham praticamente todo mundo junto, né? Ou seja, estão se adaptando. Você acredita que a Voz da Serra está sabendo seguir nesse caminho também? Você acha que a Voz da Serra está sabendo andar nessa nova maré que você já disse, né? Não é fácil. Como é que você acha que a Voz da Serra está se adaptando nesses novos tempos? A Voz da Serra foi um dos primeiros sites de Nova Friburgo, né? Um dos primeiras páginas da internet. Tem um arquivo grande, ele já digital. E é claro que isso poderia ser trabalhado de uma forma, seguindo já a vanguarda mundial, provavelmente cobrando uma assinatura, alguma coisa assim. Você sabe que isso foi uma sugestão que eu dei ao Laércio há uns 10 anos, né? Quando ele estava reclamando que o pessoal não queria comprar, eu falei, Laércio, cobra baratinho, mas a gente vai pagar na internet. Muita gente diz que o jornal faz concorrência com ele mesmo, né, nesse sentido. Pode ser, mas a Voz da Serra cumpre um papel de patrimônio já da cidade. É uma relação diferente da relação de um grande jornal, né? Então, se você quer ler a informação no papel, assim que acorda, está ali, tem essa opção. Ou a coluna, por exemplo, sobe um pouco mais tarde na internet, a pessoa também pode ler, mas não vai ler tão cedo. Enfim, o jornal há pouco tempo inaugurou o estúdio, um estúdio muito bonito, que tem servido para poder fazer vídeos e colocar na internet também, que complementa, né? Complementa a produção. Tem vídeos interessantes, por sinal. Sim. As pessoas têm produzido um resumo de notícias diário. A gente tem um cineasta, que é o Léo Artúrios, que foi premiado em Cannes ano passado, um cineasta excelente da nova geração aí, que veio para Friburgo fazer um documentário, se apaixonou pela cidade e acabou ficando. E ele é responsável pelo estúdio, então o jornal está aumentando o seu alcance, também trabalhando nessa nova frente que não é para fazer concorrência com as televisões, mas é um canal a mais, é um espaço a ser aproveitado, né, de entrevistas e de programas que podem ser colocados na página da internet. Isso tem acontecido. É uma tendência. A gente já tem uma editora só pro site, que também atualiza a página sempre que surge uma notícia importante fora do horário depois do horário de fechamento, ou alguma coisa que vai envelhecer muito se a gente esperar para sair no impresso no dia seguinte, já vai automaticamente para a página. Mas assim, é claro que tem coisas que podem ser melhoradas, né? A gente, se pensar na coluna que eu faço, coluna do Máximo, a gente talvez teria muito mais cliques se eu lançasse notinha, como algumas pessoas fazem em Friburgo. Soltam notas separadas, todo mundo compartilha aquilo, acaba dando mais visualização. Ao passo que eu sei que tem uma repercussão muito grande a coluna, tem um número grande de leitores no impresso, no digital, e são pessoas que têm influência grande na cidade. Então eu denuncio lá que tem, por exemplo, em frente à padaria Santa Isabel, ali na praça Getúlio Vargas, a gente tinha uma situação insólita, que era de um lado ter a faixa de pedestres, do outro lado ter a rampa para cadeirante. Aí eu falei, mas gente, isso é um absurdo. Coloquei na coluna, passou uns dias, o Beto Maia lá da Ordem Mobilidade Humana me ligou. Márcio, queria te dizer que foi graças à tua publicação, a gente viu, realmente estava errado, não deu para transportar a rampa, a gente transportou a faixa.
Enfim, são coisas que é uma satisfação muito grande quando a gente pode colaborar. Claro. Eu não tenho prazer em criticar. Eu diria a você que eu ficaria muito feliz o dia que eu viesse fazer o programa só para homenagear. Pô, seria ótimo, é o sonho da gente. A gente não, eu acho que ninguém tem bom senso, quer ficar falando, cobrando as coisas, né? Mas enquanto nós não vivemos nesse país, né? Não, com certeza. A gente tem que falar. Mas agora vamos ser um pouquinho de jornal, vamos para você. Você já falou um pouco de você, vamos falar um pouco mais. Márcio Madeira, você já falou que veio do Rio, já passou no Jornal Fluminense, não aceitou uma proposta do Jornal Globo, né? Que eu acredito que todo jornalista, é difícil alguém rejeitar uma proposta do Globo, né? Tem que ter uma outra visão de vida muito grande. Você disse que chegou há 5 anos na Voz da Serra, mas conta um pouquinho quem é Márcio, como é que você chegou à Voz da Serra mesmo, qual foi seus caminhos? Modesto, eu demorei muito a descobrir meu próprio caminho, sabe? Na verdade, eu digo, com relação a Friburgo, que a gente tem aqui, a maior parte das pessoas ou nasceram aqui ou escolheram ficar aqui, né? Eu tive a chance de ser os dois. Eu nasci aqui, depois fiz uma carreira fora, acadêmica, né? 2 faculdades, e tive a oportunidade de escolher Friburgo de novo. E eu tenho um perfil que não se define muito bem entre exatas e humanas. Eu gosto de matemática, de física, gosto também de português. Isso atrasou um pouco o meu caminho. Eu sonhava em ser piloto de corrida, depois engenheiro mecânico e, por fim, mandei um e-mail para o Globo, discordando de alguma coisa que tinha saído. Eu era assinante em 99, mandei para o Renato Maurício Prado e ele, no dia seguinte, quando eu fui ver o jornal, a coluna dele era o meu e-mail. Ele publicou meu e-mail elogiando. E aí, quando eu olhei para o jornal, assim, que eu vi um texto grande meu no Globo, caiu a ficha e falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? E aí, abandonei a engenharia, voltei para Friburgo, passei 1 ano aqui fazendo pré-vestibular, fui fazer jornalismo, passei depois 5 anos em Niterói, na UF, e voltei para cá tentando já de imediato trabalhar na Voz da Serra, não aconteceu. E aí, entre 2006 e 2013 e 2012, eu fiz uma carreira cobrindo automobilismo que me deu projeção nacional, me deu muitos contatos, muitos amigos do meio automobilístico, muitos amigos de Fórmula 1, eu fiquei amigo de muita gente. E em 2012, um pouco antes disso, eu comecei a escrever na revista Êxito. O Ayrton Dias me deu essa oportunidade lá de começar a manter uma coluna na revista Êxito. Depois, por fim, comecei a fazer revisão ortográfica. Me chamou para começar a escrever matéria de capa, por fim me chamou para ser editor-chefe lá durante 1 ano, 2012. De lá eu saí para ir para o jornal. Entrei no dia 3 de abril, entrei pouco antes do aniversário do jornal, 3 de abril de 2013. Fiquei no jornal ininterruptamente até o final de 2016, quando em 2016, em setembro, o então ministro Marcelo Calheiro da Cultura me chamou para coordenar a comunicação do Ministério da Cultura em Brasília. Era uma proposta irrecusável para o currículo e financeiramente também. Então eu pedi demissão do jornal e ia para Brasília quando estourou o escândalo do GEDEL, que levou o ministro Calheiro a pedir demissão, não que ele fosse culpado, mas porque ele não aceitou. Pelo contrário, ele pediu demissão porque quis fazer a coisa certa. Pois é. E quando ele pediu demissão, a minha proposta mudou, de ser coordenador da comunicação, passou a ser para assessor de imprensa do Ministério. Mudava muito, a questão salarial já não valia a pena pagar um aluguel em Brasília, as passagens e tudo mais. Fiquei em Friburgo. Voltei, como eu saí pela porta da frente do jornal, saí como amigo, a gente voltou logo a conversar e eu negociei a possibilidade de trabalhar no jornal, podendo fazer rádio e televisão também. E foi aí que me trouxe para a possibilidade de fazer um programa na TV Zoom também, que foi uma experiência maravilhosa, que eu espero continuar esse ano. A gente espera também. Eu estou sentindo falta de você aqui, porque seu trabalho na TV é muito bom, seu programa é muito interessante, daqueles que a gente prestava atenção, saboroso, eu diria. Para a gente atender, aproveito e agradeço ao meu querido amigo Duva, que ele está cansadinho mesmo hoje, a carinha dele. Flamenguista está cansado mesmo hoje. E agradeço o Marcolinho que está lá em cima também. A gente vai para um rápido intervalo, na volta continuaremos a conversa agora com o Márcio, sabendo um pouquinho mais da vida dele. Tá bom? Voltamos já. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano.
Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando agora com o Márcio Madeira sobre o profissional Márcio Madeira. Márcio, você já falou um pouco do seu trabalho, né? Mas como é que é seu dia a dia? Como é que a informação chega até você? Você de buscar informação, as pessoas colaboram muito com você. Como é que você elabora a notícia? Enfim, como é que você transforma... o que a gente fala, né? Uma coisa você receber, né, falar daqui e dali e transformar aquilo em informação, digamos, comprometida. Como é que você faz o seu dia a dia nisso? Você estava falando sobre redes sociais, né, Modesto? As pessoas hoje em dia têm essa possibilidade, é uma ferramenta, né? E ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. As pessoas hoje têm a possibilidade de ajudar muito a disseminar notícias, a informar sobre coisas que estão acontecendo logo assim que acontecem, né? Mas isso demanda uma responsabilidade que muita gente acha que a faculdade de jornalismo é dispensável, né? E eu discordo. Eu não estou dizendo que a pessoa necessite da faculdade, mas é bom tê-la. A parte de ética, principalmente. É bom tê-la. Eu digo que é bom tê-la. Sim, porque existe uma questão, é uma coisa muito complicada você errar uma informação que possa expor uma pessoa a um conceito que ela não merece. Isso é uma coisa muito delicada, tem que ter muito cuidado. Muitas vezes as pessoas compartilham a certeza de que aquilo é verdadeiro, mas se você parar para pensar, você realmente tem certeza do que você está dizendo? Muita notícia eu tenho convicção, mas eu olho assim, cara, isso aqui existe uma chance 0,01% disso não ser verdadeiro. Eu não posso publicar isso sem confirmar, não posso fazer isso. Então, eu, obviamente, fazer uma coluna diária como o Máximo, eu não tenho ajudante. A gente vê aqui o Anselmo Góes ou os jornalistas que executam um trabalho semelhante, tem uma equipe de 3, 4 pessoas por trás e eu não tenho esse respaldo. Então é uma carga de trabalho, uma carga de estresse muito grande. Você tem que administrar, tem que encher a coluna, mas não pode encher linguiça, não pode só enrolar, você tem que ter conteúdo. Às vezes trabalho com excesso, também não é fácil trabalhar com excesso de material, porque você tem que cortar coisas que são importantes, coisas que são de interesse da população. E são duas coisas. Uma coisa é você conseguir a informação no tempo hábil, e a outra é você conseguir passar essa informação para o público, que muitas vezes, Modesto, se eu disser tudo que eu sei ou tudo que eu gostaria, eu ia levar um processo, eu ia ter complicações que podem até render, eventualmente, você levar um tiro. Né? A gente não trabalha, o jornalista não pode ter medo, né? Não é isso. Só que eu penso sempre o seguinte, você tem que pensar numa carreira a longo prazo. Então não adianta eu comprar todas as brigas no primeiro momento e calar minha boca à força com uma situação como essa. A gente sabe quantidade de jornalistas que são mortos. Eu prefiro continuar ajudando, eu prefiro fazer um trabalho de formiguinha, de ajudar a cidade no que eu posso. E a gente acaba tendo que se adaptar. Então tem várias coisas que a gente tem que aprender. Por exemplo, eu nunca falo tudo que eu sei, para minha própria segurança. Eu sempre poderia dizer mais do que digo, né? As pessoas percebem muitas vezes que saiu barato, porque eu falei, dei o meu recado, mas podia ter pego mais pesado. A carta na mão muitas vezes é uma segurança. Tem mensagens que você tem que passar de forma cifrada, e eu sei que isso muitas vezes é chato para o leitor. Muitas vezes isso não é o que a pessoa gostaria. Ela gostaria de ler ali com tudo explicadinho, nome e tal. Mas muitas vezes a função da nota, se eu vejo algo errado acontecendo, e infelizmente a gente vê muita coisa errada acontecendo, é dizer para a pessoa que está fazendo aquela coisa errada, olha, eu estou vendo, eu sei o que você está fazendo, para por aí. Né? E assim, eu tenho, como faço há 5 anos, tenho uma rede de informação, uma rede de informantes muito grande, pessoas que são fontes confiáveis, pessoas que já me passaram muitas informações, todas elas se confirmaram. Nunca vou deixar de apurar, nunca vou deixar de confirmar, mas continuo correndo atrás das coisas, mas muitas informações chegam para mim por uma relação de confiança. Então, eu tenho olhos e ouvidos em tudo quanto é lugar, porque protejo a fonte. Se a pessoa autorizar, eu digo quem foi que falou. Se ela pedir sigilo, eu guardo o sigilo.
Então, eu não traio as minhas fontes. Existe uma cultura de você dar informação a qualquer custo e trair a fonte se for necessário, só que você consegue aquele furo, dar aquela notícia, só que você fecha a tua torneira, você fecha a tua possibilidade. O meu trabalho é um trabalho que eu penso a médio e longo prazo. Eu quero ter condição, se a pessoa chega, olha, essa informação aqui você só pode publicar a partir do dia tal. Eu respeito o embargo. A gente sabe que na concorrência isso não acontece muitas vezes. Muitas vezes eu deixo de dar um furo porque eu fui ético. Isso acontece muitas vezes. A pessoa fala, se você der essa notícia antes de tal dia, você vai me prejudicar. Então eu respeito aquele embargo. Você faz muito bem. Enquanto outras pessoas não respeitam. Isso muitas vezes gera críticas a mim. Poxa, você não deu, você tinha informação e não deu. Tá, mas eu agi conforme a minha consciência. E tem que ser assim mesmo. Já me perguntaram mais uma vez qual era o critério de fazer críticas, né? E você tem que lembrar o seguinte, você faz uma coluna opinativa também. Sim. E opinião, cada um tem a sua, né? Sim. Desde que seja com ética, não tem problema, a gente tem que aceitar. Me pergunta, qual é o critério? Eu procuro usar 2 critérios sempre. Primeiro, procurar a verdade. E segundo, dentro da verdade, ver se é justo. Porque às vezes é verdade, mas não é justo, então não adianta fazer. Nós já estamos chegando ao final, eu quero conversar com você um assunto rapidamente. Quero explorar um pouco seu conhecimento político, mas gostaria que você falasse rapidamente como é que você lida com a crítica. Te incomoda muito a crítica? Não. Existe a crítica destrutiva, daquela pessoa que só quer te difamar, muitas vezes quer te destruir. Mas uma coisa, eu tive um grande mestre chamado Eduardo Correia, jornalista de São Paulo. Eu escrevo tem que fazer as contas, 15 anos, num site chamado GP Total. E o Eduardo, ele me ensinou uma lição que é crucial e que me serve muito para a vida, não só para o jornalismo, que é o seguinte, Modesto, imagina, eu escrevo para algumas milhares de pessoas. Imagina se eu fosse ficar chateado, porque nem todo mundo concorda, porque nem todo mundo gosta. Sabe, eu vejo tanto jornalista que é a flor da pele, que publica alguma coisa, expõe uma opinião e não está pronto para uma rejeição, não está pronto para um contraponto. Eu efetivamente não me incomoda a discordância. Isso não quer dizer que eu não respeite a pessoa, não se trata da pessoa ser insignificante, não é isso. É que não me incomoda, a discordância não me incomoda de fato. Eu digo para você, no meu entendimento, só existe respeito de fato quando existe discordância. Se eu concordo com você, eu não estou exercitando o respeito. Não há necessidade de exercitar o respeito quando a gente concorda. O respeito vem de quando discorda. Então, eu olho para você, vejo uma pessoa que tem uma carreira como engenheiro e que faz um trabalho no jornalismo que é um trabalho vocacionado. Não quer dizer que eu vou concordar contigo em tudo, eu vou discordar de tudo, não é isso. Eu tenho respeito por você, entende? Eu tenho respeito porque eu sei que você é sério, você acredita no que está falando. O que me incomoda muito muitas vezes lidar com um político e ver que a pessoa não acredita no que está falando. Ela está mentindo para a população, isso me irrita. Eu fico realmente indignado quando eu vejo alguém subestimar a inteligência da população. Tratar a população como burro, isso acontece muito. E isso mexe comigo profundamente. Mas quando eu vejo que a pessoa acredita no que está dizendo, eu respeito isso. Eu respeito o pensamento dela diferente e não tenho problema quando me criticam. Realmente não me incomoda. Eu acho isso faz parte do trabalho. Você não pode ser jornalista e não estar pronto para ouvir uma crítica, mesmo uma crítica pesada. Se for sincera, for legítima, a pessoa tem o direito dela, porque eu me exponho quando dou opinião. Eu não sou dono da verdade. Eu erro muito e peço desculpas aos leitores pelas vezes em que erro, mas eu tenho a consciência tranquila de que eu tento acertar. Isso é fundamental, procurar acertar. E desde que a crítica não seja agressiva, ofensiva, infelizmente, a única vez que eu perdi o sair do sério foi quando uma pessoa disse que eu estava falando porque estava ganhando dinheiro. Aí, infelizmente, eu fiz uma coisa que não devia. Mas o resto da crítica, não. Eu já fiz sinal ali, e está querendo botar a gente para correr, mas eu não podia deixar você vir aqui e fazer uma pergunta. Eu queria que você fizesse uma avaliação do seu conhecimento político desses 15 meses de governo Renato Bravo e de Câmara Municipal. Você fala o que você achar que acha conveniente aí. A gente está vindo bem até agora, né? Mas tem que ter uma pedrinha no caminho, né? Ficar só falando Modesto, coisa boa. tem a Câmara, vamos começar pela Câmara. A Câmara teve uma atuação exemplar na elaboração e aprovação do novo regimento interno no início do ano passado e está fazendo um trabalho exemplar agora com a nova lei orgânica. Espero que eles tenham a maturidade no plenário que tiveram com o novo regimento interno de, nas emendas, serem responsáveis e não matarem o espírito da boa lei que está sendo elaborada. Dito isso, tem vereador ali que não merecia estar ali, tem vereador realmente que está a serviço de interesses menores.
Enfim, eu tenho até que ter cuidado com as coisas que eu falo, porque tem realmente gente ali que é indigna. E que cria muita dificuldade ao funcionamento da casa. O governo, a prefeitura, tem que ser franco, opinião minha, não é opinião do jornal. A minha decepção é absoluta. Com o que eu estou vendo do prefeito e das pessoas que são as eminências pardas também, que tem uma importância tão grande quanto a dele nesse governo. Eu já o entrevistei aqui, já tem algum tempo que eu não entrevisto, e realmente nesse momento seria até difícil, porque a minha decepção é muito grande. Você falou de iluminação pública, por exemplo, é um escândalo. Receber a contribuição... É uma situação escandalosa. Então, assim, tem situações, compra de medicamentos, iluminação pública, tem situações que são muito complicadas, e eu adoraria estar elogiando, só elogiando, eu elogio tudo que eu posso. Mas a minha decepção com o governo é absoluta. Eu realmente estou muito decepcionado com muitas coisas que eu tenho visto. Tem pessoas que salvam, tá? Não estou botando todos os gatos no mesmo saco. Tem equipes muito boas. A equipe da Secretaria de Infraestrutura e Logística, por exemplo, tem feito um trabalho muito legal quando permitem, porque às vezes é contornada, né? Então, não estou botando todos os gatos no mesmo saco. Tem muita gente séria, muita gente que trabalha, mas assim, tenho visto muita coisa que eu não posso deixar de falar. E é uma decepção. Para mim é uma grande decepção que eu estou vendo. Adoraria estar só elogiando, mas infelizmente, o que eu tenho visto muita coisa errada. Nunca vi nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, uma conjuntura como é que eu estou vendo agora. Nunca vi. Tem gente, desculpa, Modesto, mas tem gente que tinha que estar presa. E que provavelmente vai ser presa. Esse dia alguém parou na praça até, eu vou preservar o nome dele, falou: Modesto, parece que o governo está dormindo. Aí o outro do meu lado falou: Modesto, o governo está desacordado. Tem que se animar esse governo. O prefeito tem que ir para a rua, tem que falar, tem que fazer a coisa funcionar. Está muito devagar. Como diz o outro, tá? Eu não vou entrar nem nesse aspecto ético aí, não. Eu vou falar da velocidade. Você que gosta de automobilismo, né? Sim. Tá parecendo nem aquelas baratinhas antigas, não, né? Porque se você olhar aquelas baratinhas lá aqui, dos anos 40, andava lá no costão da Niemeyer ali, elas andavam, né? Andava. Tá parecendo aquele T4, né? Do Henry Ford lá de 1906. Tá muito devagar, minha gente. Esse governo precisa se mexer. A gente tá chegando ao final já. Quero mais uma vez agradecer ao meu amigo Marconino em cima. O Durrinha cansado. Você está mais cansado, hein? Que eu tô desde manhã. Ah, é? Mas vai pra casa daqui a pouquinho ver a esposa e aquele neném bonito, né? Que vai me impedir de dormir também. Ah, que bom. Mas é uma boa causa. É bom. Quero agradecer, Márcio. Obrigado por você ter me permitido Obrigado, Modesto. homenagear a Voz da Serra, homenagear você pelos trabalhos. 70, né? 70 que está bem das pernas. Tá bem das pernas. Tá indo muito bem. 70, bonitão. Assim. Pode fazer os exames aí, que estão todos os índices de... São os novos 40. E você também, pelo trabalho que você faz, eu sei que seu trabalho não é fácil. Não é não. Produzir uma coluna diariamente com opinião numa cidade do interior, com muitos interesses, andando na rua, gente que você critica, dá de cara com ele toda hora na rua. Desculpa, Modesto, mas assim, a gente tem, sei que o tempo está esgotado, mas assim, quando critica, eu, no dia seguinte faço questão de estar olhando olho no olho, porque senão começa a falar mal por trás, entende? Você tem que criticar, mas fazer. Aliás, geralmente eu aviso antes. Geralmente eu aviso o pessoal: amanhã vou bater nisso que você fez aqui, quero que você saiba antes, porque isso aqui que você fez não está certo. Porque aí a pessoa já não cria problema depois, já sabe que vai ser criticado, por que foi criticado. Eu tento ter essa postura de avisar, de olhar no olho, porque senão o telefone toca muito, sabe como é que é? Uhum. A pessoa tem que saber por que está sendo criticado. E se acertar, tem que ser elogiado também. Tá bom, então, agradeço o seu carinho. Como sempre, eu deixo sempre uma frase, um pensamento. E já que nós estamos falando hoje de jornal e de jornalista, eu vou me ancorar no Cláudio Abramo. O Cláudio Abramo foi um importante jornalista brasileiro que viveu no século passado. Ele disse um dia: o jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Eu repito de novo: o jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. É isso que a gente espera realmente do jornalismo, né? Caráter e usar a inteligência, né? Que tem muita gente que não quer usar. Eu não sou daquele. Para mim, todo ser humano tem inteligência. Existem os doentes. Pessoas que têm um problema neurológico, têm dificuldade.
Mas uma pessoa saudável, ele tem que usar a inteligência. Agora, o caráter é fundamental, não é? Caráter é fundamental. E eu fico analisando o jornalismo sem isso, sem inteligência, sem caráter, não é jornalismo. Uma boa noite a todos.